Olá, queridos irmãos e alunos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e estamos aqui novamente para a gravação de mais um conteúdo teológico para o seu crescimento e para que você seja a cada dia um obreiro, um pregador, um excelente teólogo para executar fielmente e anunciar de maneira clara a boa palavra do nosso Deus. Neste vídeo, eu estarei aqui conversando, aplicando e abordando alguns assuntos para jovens pregadores. Este vídeo que estamos gravando é um vídeo com instruções fundamentais para todo aquele que prega, que ensina a palavra. Lembrando que este conteúdo você pode pausá-lo, ok? Para que você possa rever este vídeo quantas vezes for preciso. Estará aqui disponível na plataforma do YouTube. Este conteúdo é muito fundamental. Quero lhe pedir para que você compartilhe este conteúdo com mais alguém, assista com outras pessoas, com a sua família, isso é muito importante. Se inscreva aqui no canal, é muito fundamental também que você seja um colaborador se inscrevendo para que este conteúdo possa alcançar mais pessoas. Através deste vídeo aula, que estará aqui disponível na plataforma, você vai ter acesso a ele a qualquer horário, a qualquer dia, tá bom? Que Deus te abençoe. Para começarmos este tópico, esta aula, que será uma aula não muito longa, é uma aula objetiva, com alguns pontos importantes, e eu gostaria de começar abordando um ponto importante que é sobre o testemunho e o caráter do jovem cristão, do jovem teólogo, do jovem pregador. O primeiro ponto que eu gostaria aqui de estar tratando é algo muito especial, que todo jovem cristão, ele precisa ser claro e ser também objetivo. A princípio que, quando o jovem cristão, ele se preocupa em estudar a Bíblia Sagrada e levar sempre a sério o texto, ok? Esse é um conselho muito importante. Quando o jovem se preocupa em estudar, em examinar o texto bíblico da maneira certa, ele terá clareza para de fato interpretar aquele texto, para que ele possa fazer uma correta aplicação, abordar um assunto fundamentado na Sagrada Escritura. Aqueles que não se preocupam em estudar, em aprender, de fato, eles não vão ter êxito naquilo que pregarem. Não terá nenhum resultado, porque se não há uma preparação coerente, uma preparação exata e bem fundamentada, de fato, não terá uma pregação que trará luz. A pregação, de fato, ela precisa estar fundamentada no texto, fundamentada numa boa hermenêutica, uma boa exegese. Por isso, querido seminarista, querido jovem, querido teólogo, querido pregador, quando há de fato uma busca verdadeira em conhecer a palavra de Deus, essa chama, ela precisa arder no seu coração. E lembrando que se achegar ao conteúdo bíblico é ter humildade, é saber que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus
E para compreendermos aquele texto, precisamos estudar muito. Há muitos que não se preocupam em estudar o texto. Lê o texto uma, duas vezes, três vezes, e para ele aquilo está bom, para ele aquilo está ok. E isso não é o correto, não. O correto é que haja um estudo bem preparado. Esse estudo bem preparado é um estudo que vai trabalhar as bases fundamentais na preparação de um bom sermão. O jovem cristão, quando ele tem clareza e ele tem foco naquilo que ele vai estar entregando, passando para o público, passando para a igreja, ele precisa o quê? Ter direção, prender a atenção dos ouvintes, porque infelizmente aqueles que não fazem uma boa oratória, aqueles que não se preocupam em falar bem, aqueles que somente querem já ter a sua oportunidade, começar a falar palavras grossas, começar a agitar o público, isso é errado. A função de um jovem que tem clareza, ele vai ensinar a partir do texto, começar a aplicar o texto na mente das pessoas. E é isso que é preciso ter, esse fundamento que é muito importante. Quando o jovem cristão ele tem a sua vida fundamentada na Escritura, ele vai ter foco quando ele for ensinar as pessoas. A partir daí, as pessoas elas vão ficar focadas naquilo que de fato o pregador está falando. E como que de fato as pessoas vão entender aquilo que eu estou falando? Quando você tem clareza. Lembre-se, você tem que ser humilde, mas você tem que ser profundo. Humildade aqui não é que você não vai ser um pregador profundo, um pregador que vai trazer uma fundamentação clara. Não. Ser simples, ser profundo é algo muito importante. A simplicidade não anula a profundidade, ok? Então você precisa o quê? Se aprofundar, trazer luz para a mente dos ouvintes, e quando você terminar o sermão, eles vão sair daquela reunião com a certeza: aquele servo de Deus pregou a mensagem clara, eu fui bem alimentado, eu fui bem corrigido, eu fui bem disciplinado. Isso é algo muito importante, porque hoje, querido jovem, muitas pessoas não se preocupam com isso, não querem entregar uma mensagem clara, uma mensagem objetiva, uma mensagem saudável, uma mensagem bem aplicada, uma mensagem bem estudada, uma mensagem que teve horas de estudo, horas de preparação. Hoje, para muitas pessoas, é somente pregar. Ok, isso é errado. Nós precisamos saber o tipo de alimento que estamos entregando para as pessoas. Se eu estudo a palavra de Deus, eu preciso trazer o quê? Uma mensagem bíblica. O apóstolo Paulo, ele aconselhou seu filho na fé Timóteo, dizendo a ele: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Paulo, ele tinha certeza e a convicção que se Timóteo obedecesse a Bíblia, a palavra estivesse fundamentado na Escritura, ele ia cortar sem falhas, ele ia cortar certinho. Então, o jovem cristão precisa manusear, manejar corretamente a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E há pessoas dando corte aí para todos os lados, sem controle, sem direção. Isso é um grande perigo, isso é um erro fatal. Porque aqueles que não sabem usar adequadamente a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, podem aplicar palavras erradas, podem fazer cortes errados, e isso pode ferir, isso pode matar, isso pode destruir. Por isso, jovem, estude. O estudo é muito importante. Quer ser um bom pregador? Um pregador que sabe de fato ensinar com clareza,
quer ser um estudante coerente, aplica-se ao estudo. Outro ponto fundamental que eu gostaria de estar tratando dentro desse vídeo é que o jovem cristão, ele precisa dar um bom testemunho. O seu código de conduta, a pessoa do pregador, quem ele é, a sua vida, o seu testemunho. É uma pessoa reta? É uma pessoa verdadeira? É uma pessoa que tem caráter? Porque nós precisamos entender que hoje muitos querem disciplinar, mas não querem ser disciplinados. Infelizmente, isso acontece muito em nosso meio. Muitos não querem se preocupar em aprender, em ser discipulado. Há muitos que estão dando um testemunho errado, pregam, mas aquilo que pregam não está de fato mostrando quem ele é. Ele tem um caráter errado, um caráter torto, prega uma mensagem sobre caráter, mas não tem um caráter transformado. Por isso, querido seminarista, querido jovem teólogo, o testemunho é muito fundamental. Quando você tem um testemunho verdadeiro, as pessoas vão olhar para você e verão que você é um homem de Deus, que você é uma pessoa que tem um bom testemunho, é uma pessoa que tem princípios, é uma pessoa que tem direção. Ser um pregador bíblico e ser um pregador disciplinado é muito importante. Ser um jovem teólogo bíblico e ser um jovem teólogo com bom caráter, isso é algo muito maravilhoso. Então, para isso, é necessário o quê? Ter a cada dia um caráter definido, um bom código de conduta. Porque quando tem um bom código de conduta, de fato, as pessoas verão em você a presença de Cristo, no seu andar, no seu falar, no seu agir, no seu se comportar. Então lembre-se de algo: posição, posicionamento é algo muito importante, porque é melhor você ter um caráter prudente, um caráter bem definido, do que você pregar tanto e aquilo que você pregar, de fato você não está vivendo. De fato você não está aplicando nada em sua vida. O seu testemunho, o seu bom código de conduta, fala mais do que um sermão de 2 horas pregado. Que isso fique gravado em sua mente. Outro ponto é que o jovem cristão, ele precisa ter uma boa postura, um bom perfil. O perfil de um jovem teólogo, de um jovem pregador, é um perfil bem definido. A princípio, ele precisa o quê? Ter palavras certas, saber falar, saber agir, saber a hora de se calar. Isso é muito importante, porque há muitos que querem falar tanto, mas não querem se calar para ouvir. Então lembre-se, o jovem cristão, ele precisa tanto saber falar e tanto saber se calar para poder ouvir. Esse ponto é muito importante, que quando o jovem cristão, pregador, teólogo, ele aplica isso em sua vida, de fato, ele vai ter uma direção correta, ok? Porque aqui nós vamos observar que o nosso perfil tem que ser um perfil de um cristão saudável, de um cristão temperado, de um cristão focado. Aqueles que não têm foco, aqueles que não têm direção, eles assumem a tribuna de qualquer jeito. Vivem como se estivessem em suas casas. Tratam o altar da maneira errada. Tratam a escritura da maneira totalmente desorganizada. Não respeitam a Bíblia. Não respeitam o altar. Não respeitam as pessoas. Eu quero dizer para você, querido seminarista, que nós precisamos lembrar e entender o que o apóstolo Paulo, ele escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. Pregue a palavra. Pregar a palavra aqui é saber o que de fato vamos entregar para as pessoas. Então, o meu perfil mostra também o tipo de conteúdo que eu vou passar. Quando eu tenho um perfil adequado, eu preciso ter segurança naquilo que eu vou transmitir para as pessoas.
Porque quando você tem segurança daquilo que você vai pregar, é melhor que você não pregue. Você precisa ter segurança e convicção naquilo que você vai estar passando. Porque lembre-se, quando nós entendemos esses pontos, nós iremos a cada dia praticá-los, vivê-los, iremos o quê? Organizar, harmonizar esses princípios que são muito fundamentais. Aqui há uma grande lição para nós. Aqui é um grande princípio para todos nós, que quando a gente temos foco, direção, segurança naquilo que nós vamos entregar para as pessoas, claramente as pessoas serão felizes e transformadas pela boa palavra de Deus. Outro ponto importante é o estudo. Como está a sua vida de estudo? A sua preparação? Lembrando, querido jovem, que os seminários teológicos, as faculdades teológicas é muito fundamental. Mas o jovem cristão, ele precisa se preocupar com o estudo também em sua casa, com o estudo em seu lar. Tendo bons livros, isso é muito importante, bíblias de estudos. Hoje você pode abaixar a Bíblia no seu celular, no seu tablet, no seu notebook. Hoje tem muitos meios, tem muitos materiais que você pode ter ele digital no seu aparelho. Então, invista hoje no seu ministério, na sua chamada, para que quando Deus começar a te enviar, Deus começar a honrar o seu ministério, você possa ter o quê? Experiência, saber o que você vai passar para as pessoas, porque isso é muito importante. Lembrando a você, querido jovem teólogo, você que é um bom estudante, você que prega, e também este conteúdo é para todos também, que executam o ministério, que estão se preparando, este conteúdo teológico também é para vocês, ok? Temos que entender que nós precisamos ser bons seminaristas. Ser bons seminaristas aqui é entender que nós precisamos participar de seminários teológicos, de faculdades teológicas, de reuniões bíblicas, de debates saudáveis, ok? Precisamos ter aquele momento de confraternização com pessoas para falar sobre a Bíblia, falar sobre o Evangelho, falar sobre teologia, falar sobre as cartas de Paulo, falar sobre a teologia no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Isso é muito importante. Quando a gente temos esse conceito claro, que isso é muito importante, de fato a gente vamos crescer saudáveis e bem inteligentes, porque precisamos observar que uma igreja saudável, ela precisa ser racional e não irracional. O irracional faz coisas sem saber. O irracional, ele vive uma vida desorganizada, uma vida sem princípios, mas o racional, ele é direcionado pelo Espírito Santo. O racional, ele tem equilíbrio, ele respeita a palavra, respeita o evangelho, respeita os estudos, ele se prepara bem, ele tem uma vida organizada. Então, organize os seus estudos. Quando nós aprendemos esse conceito claro de organizar os estudos, é a gente termos uma tabela. E essa tabela é uma tabela com princípios. Hoje eu vou fazer teologia, vou estudar textos fundamentais da Bíblia Sagrada baseado nessa aula que eu estou estudando. Hoje eu vou ler um livro e através desse livro eu vou fazer alguns comentários que eu estou compreendendo. Então isso é muito importante. Isso é necessário. Então, lembrando a vocês aqui, um ponto muito importante, um sermão, quando ele tem uma estrutura correta, querido seminarista, você vai ter sucesso naquilo que você vai pregar. Sim, quando eu falar aqui de sucesso, é que você vai entregar a mensagem de Deus da maneira certa. E o nome do Senhor é glorificado. Não faça como muitos que não estudam, não se preparam, mas pregam qualquer coisa, buscam coisa lá na internet e começam a aplicar,
fazem pesquisas erradas e começam a entregar para a igreja. E lembre-se que em uma hora dessa muitos estão passando vergonha, porque ali há muitos professores, teólogos, aquela pessoa ali que você muitas vezes não dá nada, ela pode ter um conhecimento tão profundo e você pregar uma heresia, ela pode chegar até você e pode te confrontar. Olha, você falou aquilo ali errado. Estude. Eu vou te trazer o significado daquilo que você falou errado e vou te trazer o correto. Então, querido, estude. Se dedique hoje. Esse é o ponto fundamental. Mas um ponto eu gostaria aqui de estar tratando, e esse ponto é no seu investimento. Investimento em livros. Investimento em estudos. Você sabia, se você guardar um pouco cada mês, você ter uma meta, você pode comprar comentários, bíblias de estudo. Isso é muito importante, porque quando você tem materiais em sua volta que vão te auxiliar, isso é muito bom. É lindo quando o estudante está rodeado de livros que vão lhe auxiliar nos seus estudos. Inclusive, como eu disse aqui no vídeo, você pode abaixar também livros no seu celular, bíblias no seu celular, para que você possa estudar. Porque quando há um investimento correto no ministério, quando há um investimento claro, quando há um investimento com princípios, com normas, com regras, isso vai agregar muito no conhecimento do jovem cristão. O apóstolo Paulo, quando ele estava perto para ser decapitado, quando ele estava preso em Roma, ele mandou trazer os livros. Traga os livros. Porque Paulo ele queria estar o quê? Perto dos seus livros, estudando. Porque um verdadeiro estudante, ele é fiel a Cristo e a sua palavra até no último momento de sua vida. Então Paulo mandou, traga os livros, traga eles. Paulo sabia que um verdadeiro teólogo, um verdadeiro pregador, ele é fiel a Cristo até o último dia da sua existência aqui na terra. Então, invista hoje para que você possa edificar gerações, transformar vidas, e através disso você ter livros escritos, comentários teológicos que vão servir para outras pessoas. Quem investe agora nos estudos, lembre-se, a colheita ela é grande. A lei da semeadura, ela não falha. Se você semear hoje nos estudos, na palavra, nos ensinos teológicos, o Espírito Santo vai te honrar. O Espírito Santo vai te direcionar. Então, se dedique hoje, estude hoje. Não deixe para você estudar teologia amanhã. Não deixe para você se preparar amanhã. O que você tiver que fazer, faça hoje. Amanhã é outro dia. Aproveite hoje, estude hoje, leia hoje, pesquisa hoje, escreva hoje. Você que tem um sonho de escrever um livro e está no papel, tira do papel, começa a trabalhar, não deixa para amanhã, aplique isso hoje. Invista no ministério teológico e Deus vai te honrar. Este vídeo aqui é um vídeo com princípios, alguns tópicos que estamos aqui tratando, e com a graça de Deus, eu te aguardo no nosso próximo vídeo, que estaremos aqui abordando mais alguns assuntos com a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo a graça do nosso Deus. A paz do Senhor.